Bom dia! Hoje é mais um Café com Cristo. Estamos alegres que está participando no nosso estudo no livro de Provérbios. Então, abrem suas Bíblias. Hoje nós chegamos em Provérbios capítulo 19. Não vamos fazer a leitura de todo o capítulo, apesar que nós vamos citar vários versículos nesse capítulo. Quero incentivá-los a fazer a leitura do capítulo inteiro, no seu tempo particular, sabendo que você pode ler o livro inteiro de Provérbios em um mês só, lendo um capítulo cada dia. Então, no dia daquela data, pode ler o capítulo daquele dia. Mas hoje nós vamos ler em Provérbios capítulo 19 e vamos ler de versículo 13 até versículo 20, na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Vocês podem fazer a leitura conosco. Então veja lá, Provérbios 19, versículo 13. O filho insensato é uma desgraça para o pai, um gotejar contínuo as contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se padece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve conselho e recebe a correção, para que, no fim, sejas sábio. Então, hoje, nós queremos enfatizar os ensinamentos desse capítulo. O título do nosso estudo hoje é Pastoreando o Coração da Criança. Pastoreando o Coração da Criança. O capítulo 19 nos dá um ensinamento para educadores e pais de como pastorear o coração da criança. Como diz o versículo 21, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então, muitos propósitos há no coração do homem. Provérbios capítulo 23 e versículo 26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Isso nos ensina a importância, né, de pastorear o coração da criança. Deve ter alvos, objetivos no treinamento de nossos filhos. Como diz em Salmo 127, versículo 4, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Então, como um flecheiro, ele pega a sua flecha, ele aponta a sua flecha mirando para atingir aquele alvo vermelho. Nós também devemos trabalhar com os nossos filhos, nossos alunos, apontando para a vontade de Deus. O alvo para atingir é a vontade de Deus. Então, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Então, quais são alguns objetivos na educação cristã? Então, eu creio, aqui nessa passagem, nós temos sete alvos, 7 objetivos de educação cristã. Então, em primeiro lugar, vejam comigo, a formação é mais importante do que informação. Então, informação não significa necessariamente formação do caráter. Então, portanto, a formação é a aplicação da informação. Conhecimento é informação, mas a sabedoria é saber como aplicar esse conhecimento em nossas vidas. Tem pessoas que têm muita informação, muito conhecimento, mas não sabem como pôr em prática. Portanto, a Bíblia diz, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, a sabedoria é saber como usar aquela informação
para o seu bem. Todos nós conhecemos pessoas, né, que têm conhecimento bíblico, mas não sabem praticar na sua vida. Uma vez eu trabalhava num abrigo, né, num lugar para recuperação de pessoas dependentes químicas. E aí eu trabalhei muito com pessoas da rua, né, moradores de rua. E certa vez um senhor morador de rua, conversando com ele, ele citava os livros da Bíblia, ele sabia citar cada livro da Bíblia na ordem certa. Ele falava muitas coisas, muito conhecimento da Bíblia, mas aquele homem levava uma vida completamente derrotada. Levava uma vida como um coitado, uma pessoa que não sabia usar aquele conhecimento para o bem da sua vida. Está na criança e jovem, aprende que será bem-sucedido com integridade e trabalho duro. Essas são questões de caráter. E a Bíblia nos ensina aqui em Provérbios que nós devemos trabalhar nessas questões, né? Nós devemos trabalhar na questão de caráter, de integridade e trabalho. Versículo 1, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e o tolo. Então, pobre, mas tem integridade. O pai, mais pobre que seja, pode deixar uma grande herança para seus filhos. E aquela herança é seu exemplo de caráter, é o seu exemplo de integridade. Versículo 15 diz, a preguiça faz cair um profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Então, preguiça, então nós temos que ensinar caráter. Não, a formação é muito importante do que simplesmente informação. Formação de caráter. Versículo 24. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de torná-la a sua boca. Realmente, nosso sucesso vem através de integridade e trabalho duro. Mas veja o segundo objetivo, o segundo alvo é transformação e não só transmissão. Transformação. Veja o versículo 8 desse capítulo. A Bíblia diz, o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. Então, nós devemos ter como alvo transformação de vida, não somente transmissão de fatos. Versículo 20 diz, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Então, nós temos que pensar no fim, no futuro, né, daquela criança, daquele jovem, daquela pessoa com quem nós estamos trabalhando. A transformação vem, em primeiro lugar, através da transformação do nosso entendimento. Como diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, o alvo, o objetivo, nós queremos atingir aquele alvo, aquele velho redondo, que é a vontade de Deus. Então, nós temos que educar por transformação. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Renovar a nossa mente em processo de entregar todo o nosso pensamento a Deus. De encher, né, e nossa cabeça, nossa mente com coisas boas, coisas de Deus, que vão realmente edificar. Tendo compromisso de vida para com Deus, trará uma mudança na nossa mente, com os pensamentos pecaminosos. Como diz em Provérbios 16, versículo 2 e 3, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, a transformação começa com a transformação do nosso pensamento, do nosso entendimento. Mas terceiro objetivo
no pastorear o coração da criança é crescimento e não só conhecimento. Crescimento quer dizer amadurecimento. Nós devemos trabalhar para ajudar a criança a amadurecer. Todos nós conhecemos e temos conhecido, né, pessoas com corpo de adulto, mas cabeça de criança. Pessoas que têm idade de adulto, mas reagem e agem como criança. Nunca amadureceu, nunca cresceu suficiente para assumir o papel de adulto. Como Paulo diz, quando eu era criança, eu comportava com criança, mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de infância para trás. Deus quer que nós cresçamos e amadurecemos. O amadurecimento vem através de responsabilidade definida e oportunidades de sucessos e derrotas. E é assim que nós crescemos. Como diz o versículo 3, o filho insensato é uma desgraça para o pai. Uma palavra forte, né? Como a Bíblia usa a palavra desgraça, né? Para o pai. Mas a Bíblia diz o filho insensato é assim, né? Uma desgraça. Como diz o versículo 15, a preguiça faz cair um profundo sono e a alma indolente padecerá fome. Então é importante que deixe a criança crescer e desenvolver, amadurecer. Mas daí o quarto objetivo é caráter e não somente conteúdo. Versículo 16, veja comigo, nesse capítulo 19, versículo 16. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos, morrerá. O Senhor empresta o que se padece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Então, na natureza humana, busca o caminho mais fácil, mas só as coisas difíceis que constroem o caráter cristão. Então, a natureza é buscar o caminho mais fácil, mas é assim que nós não vamos desenvolver aquele caráter, somente fazendo o que é mais fácil. Às vezes Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto para desenvolver as áreas de caráter da nossa vida, para que a gente possa crescer e desenvolver aquele caráter cristão. Alguém disse que a reputação é o que as pessoas pensam de nós, mas o caráter é o que Deus sabe de nós. O caráter é o que você faz quando ninguém está vendo. Então, é importante que nós desenvolvamos o caráter. Mas quinto objetivo em pastorear o coração é que nós devemos ter como objetivo o coração e não somente correção. A criança precisa ser discipulada e não somente disciplinada. Versículo 18 diz, castiga o teu filho enquanto há esperança. Versículo 19 diz, o homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo novamente. Versículo 20 diz, ouve e consegue, e recebe correção, para que no fim sejas sábio. Então temos que trabalhar com questões do coração, né? E trabalhando para que a pessoa, para que principalmente a criança entende porque está sendo corrigido, entende que nossas decisões têm consequências, entende que realmente do coração procede a fonte da vida. Então nós temos que trabalhar e precisa discipular e não somente disciplinar. Mas número 6, o objetivo é discípulos e não somente alunos. O discípulo reproduz o conteúdo, não apenas com o que ouve, mas com a vida de quem transmite. Então, o discípulo recebe o ensino no coração. Veja o versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem,
porém no conselho do Senhor permanecerá. Quantos de nós, quando nós estudamos, né, na escola, na faculdade, que antes de chegar aquele dia de prova, a gente não se sentiu preparado, e daí, meia hora antes da prova, nós sentamos e nós demos uma lida, decoramos somente o necessário para poder passar daquela prova. Mas aquela matéria, depois daquela prova, ficou esquecido, né? Mas quando nós, né, ouvimos os conselhos, o discípulo não é somente um aluno, mas o discípulo põe em prática os ensinamentos da palavra de Deus. E normalmente são as coisas difíceis da vida, as provações, onde que nós aprendemos mais. Pode perguntar a qualquer pessoa que tem sido abençoado, sucedido na vida, e pode perguntar para aquela pessoa qual foi o acontecimento na sua vida que mais profundamente impactou a sua vida. E na grande maioria vão falar sobre um momento de tristeza, um momento de tribulação, um momento de provação, onde que eles foram mais impactados e transformados. Porque é através das provações que Deus vai nos moldando, e é assim que nós aprendemos aquelas lições da vida para melhorar no futuro. Mas o último objetivo, veja comigo, o objetivo deve ser pastores e não somente professores. O professor, ele aponta a criança para o caminho, enquanto o pastor, ele conduz no caminho que deve andar o tempo todo. Então, pastoreando o coração da criança exige tempo, investimento, exige conversa, exige diálogo. O professor, ele compartilha apenas as informações, enquanto o pastor, ele cuida do coração. Versículo 26 e 27. O que aflige o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Importante que não faça nada que trará vergonha aos seus pais. Então Deus promete uma vida longa aos que honram e respeitam os seus pais. Mas tudo começa, né, com o tratamento de coração. Então, portanto, antes de começar seu dia, antes de preparar a sua agenda, antes de agende qualquer coisa, agende um tempo com Deus. Prepare o coração. Tome um tempo sós com Deus. Leia a sua palavra e deixe que ela entre no seu coração. Faça oração, intercede por seus filhos, por sua família, por seu pastor e por sua igreja. Que Deus abençoe você. Vamos pastorear o coração daqueles que Deus tem deixado aos nossos cuidados. Tenha um dia abençoado e muito obrigado por ter participado com Café com Cristo.